Olá, meus amigos da rede, com muita alegria estamos aqui neste feriado, dia 2 de novembro, para trazer uma palavra de edificação e esperança para os nossos corações. E eu estou aqui meditando nas Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é o alimento que sustenta a nossa vida. E olhando para as Escrituras, nós somos iluminados. Se nós tirarmos os olhos das Escrituras, nós vamos ficar em trevas. Jesus disse, o nosso mestre, erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, eu quero falar hoje sobre o tema Fazei discípulo. É o tema do mestre, não é um tema que eu imaginei. Eu quero ficar focado dentro desta pauta. Sabe, todas as vezes que meditamos nas Escrituras e trazemos uma palavra, mas o Espírito Santo vai nos iluminando. Se deixar, a gente fica o ano inteiro falando sobre o mesmo tema, com algo novo todo dia. Mas hoje vamos então focar Mateus capítulo 28, versículo 19, onde o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem, o mandamento do nosso Deus, do nosso Salvador. Então nós temos que entender, se cremos que Jesus é o único Salvador, conforme está nas Escrituras, se cremos que Jesus é o cabeça da igreja, que governa todo o corpo, então nós temos que ficar focado na palavra. O apóstolo Paulo disse, olhando para a palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para o verbo que se fez carne. Se nós formos editar todos os versículos que o próprio Espírito Santo nos dá, nós vamos ficar aqui o dia inteiro numa única mensagem que nós estamos programando por alguns minutos para reflexão. Fazei discípulos. Então, eu tenho essa obrigação de fazer discípulo, porque é uma ordem de Jesus. Então vamos lá, sequência. O discípulo, ele tem que ser direcionado a Jesus. Discípulos que imitam Jesus. Por quê? Em sequência daquele versículo, né, desde que nós estamos aqui, ó, sequência, nós vamos aí, ó, 28, 19, 28, 20 de Mateus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, eu tenho que fazer discípulo que guarda os mandamentos, não meus mandamentos, mas os mandamentos do Senhor. Ele disse assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele. Então aqui, ó, Edivaldinho não entra, é ele. Eu tenho obrigação de ser discípulos de Jesus, de imitar Jesus, é obrigação. E tenho obrigação de ensinar você a crer
na palavra e ser discípulo do Senhor Jesus. Então, porque o evangelho é este. Ide por todo mundo, pregai o quê? O evangelho. Então, hoje, nós não podemos ter outro no lugar do eu. O eu sou, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Porque tudo que sai fora do eu sou, que é Jesus, vira uma idolatria e sai fora da palavra, aí vira o misticismo. E esse misticismo ele pode entrar em todas as áreas. Depende do que você tem mais convicção. Você tem Cristo porque você é discípulo de tal pastor, reverendo, apóstolo. Então o orgulho, eu sou, de qual que você segue? Eu sigo a doutrina do Paulo. Eu não vou citar nome aqui mas tem muita coisa rodando aí na internet, alta exaltação à criatura. Então nós não podemos exaltar a criatura, porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 1, lê lá o capítulo todo, que eles estavam honrando mais a criatura do que o Criador. Então, nós temos que fazer discípulos, fazei discípulos, em meu nome. Tá? Então vamos lá, discípulo que imita quem? Jesus. Maravilha. Paulo ele disse, sede meus imitadores como também os de Cristo, como eu de Cristo. Então Paulo, ele seguia Cristo e pedia para aqueles que seguiam ele, imitasse ele, porque ele seguia Cristo. E Paulo sempre ensinou isso. Cristo, cabeça da igreja, a pedra angular, que sustenta o edifício. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o foco, né, é de fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. Discípulo que imita Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se nós imitarmos a Deus, quando falo imitar a Deus, nós estamos falando do Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui ministrando. Tá? Então, cremos na palavra como ela é de fato. Mas vamos focar aqui. Imitadores de Deus. Então você tem que imitar a Deus como filhos amados. Filhos. Eu tenho um chamado apostólico. E o ministério apostólico colocava o fundamento, que é Cristo. A pedra angular. A doutrina dos apóstolos era levar as pessoas a Cristo. A verdadeira doutrina dos apóstolos e dos profetas. Paulo disse, se alguém edifique segundo o fundamento. Não ponha outro fundamento. Eu não posso colocar vidas transformadas, a igreja da terra, como um fundamento. Nenhuma outra denominação é o fundamento. O fundamento é Cristo. Se você está praticando estas verdades, a sua casa está construída na rocha. Mas se você não estiver praticando esta verdade, sua casa está sobre a areia. Vai vir o vento e a chuva e sua casa vai cair. O seu ministério vai cair. O seu serviço. O ministério é serviço. É o que estamos fazendo aqui. Aleluia. Cristo é tudo.
Paulo disse, se alguém gloria-se em Jesus. Então toda a glória não pertence a mim. Não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então vamos lá. Avança. Sede imitadores de Jesus. Sede imitadores de Deus. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro em João 14, o Evangelho 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que também tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Entendeu? Então ele diz, olha, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então, quando nós fazemos discípulo de Cristo, ele vai realizar a obra que Jesus realizou. Não importando se ele já foi chamado a ser diácono, presbítero, ancião, reverendo, apóstolo, não importa. Só o fato dele crer em Jesus, ele já começa a operar no corpo de Cristo, começa a fazer as obras que Jesus realizou na terra. Essa é uma realidade de fato. De fato. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus em tudo. Talvez alguém pode dizer assim, quando falamos em imitar Jesus, estamos falando de abrir os olhos dos cegos, estamos falando de dar fala aos mudos, ressuscitar os mortos. É muito maravilhoso ver sinais assim, né? Multiplicar pães e peixes. Mas quando nós falamos imitar Jesus, nós começamos em todos os seus ensinamentos, toda a palavra que Jesus deixou para nós, o sermão da montanha, né, o sermão do monte, amar os inimigos, bem dizer quem te maldiz, fazer bem para quem te faz mal, entendeu? Perdoar, né? Foi o que o Senhor Jesus ensinou e ele praticou na cruz. E ele orando antes do seu martírio, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, quando somos discípulos de Jesus, nós temos o que para dar? Amor. Porque Deus é amor. Jesus é amor. Ele é filho do amor. O Pai amou o mundo que deu o seu Filho. Então, ele deu o seu Filho por amor, por mim, por você. Então, os discípulos de Jesus perdoa. Os discípulos de Jesus faz o bem. Os discípulos de Jesus não tem mágoa, não tem ressentimento. Os filhos de Jesus, aleluia, é diferente. Então nós temos que, os discípulos de Jesus, entender o que é discípulo de Jesus e o que é discípulo de uma religião, de um sistema. Entendeu? Por uma religião, por uma doutrina de um profeta, outro profeta, o ódio predomina, a destruição predomina, entendeu? Então é diferente. Os discípulos de Jesus é totalmente diferente. Por quê? Porque é a palavra. Então, quando o Senhor Jesus disse que eu tenho que fazer o bem para quem faz o mal para mim, que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que bem dizer aqueles que me maldizem, para que eu seja diferente dos ímpios, daqueles que não são nascidos de Deus. Eu poderia ter uma roupa diferente, que me destaque de entre os homens, mas não ia mudar nada. O que muda são as minhas atitudes, as minhas obras, amém? Maravilha? Então, é o que nós temos que entender. Que você seja discípulo de Jesus. E se teu líder te ensina a ser discípulo de Jesus, quando você olha para Jesus, você vai ver no seu líder as características do seu Deus, a performance do seu Deus. E assim você é edificado, transformado. Aleluia.
Eu convido você a ser discípulo de Jesus. O primeiro passo para ser discípulo de Jesus é crer nas Escrituras e aceitá-la no seu coração. E eu, como um servo em obediência a Deus, estou aqui para te ensinar os primeiros passos, se você não conhece as Escrituras Sagradas, para que você venha conhecer Jesus, de fato, como Ele é, e você venha receber aquilo que Ele conquistou para você na cruz do Calvário, perdoando os teus pecados, levando sobre si as suas maldições e escrevendo o seu nome no livro da vida para todo sempre. Aleluia! Você que está neste momento ouvindo essa palavra e quer ser discípulo de Jesus, levanta a tua mão assim e diga: Pai, eu creio na tua palavra, que o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu creio que Ele morreu, mas que no terceiro dia o Senhor o ressuscitou. E Ele está vivo, à tua destra. Eu recebo como o Filho de Deus, o Salvador, o único Salvador da minha vida. E creio que os meus pecados estão sendo apagados, purificados, minha alma, minha vida. E eu estou sendo transformado, eu estou nascendo de novo, da água do Espírito. E te agradeço porque o meu nome está sendo escrito no livro da vida e eu estou selado nesta hora com o teu Espírito, para ser guiado pelo teu Espírito, Espírito Santo, em cada passo que eu der nesta terra. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então você que orou, fez sua entrega, estamos aqui com o nosso time de intercessão, de oração para te ajudar. Você que está em outro país, você que está em Taiwan, quero mandar um abraço para os irmãos de Taiwan, o pessoal que está na Ásia ali. Aonde chega esta mensagem, não importa o lugar do mundo, que está chegando em vários idiomas, com dublagem, você pode entrar em contato conosco para receber todo o apoio. E no nosso canal você vai encontrar o nosso telefone, os nossos e-mails, mas você pode marcar aí, tá? Apóstolo Edivaldo, @igrejavidastransformadas.com.br. Você pode entrar no nosso portal e entrar em contato conosco, igrejavidastransformadas.com.br, e também o outro portal da TV, tvvidastransformadas.com.br. Estamos aqui sempre online para te abençoar. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. E não se esqueça de entrar em contato conosco. Você que está fora do Brasil, será uma alegria responder as suas mensagens, as suas petições de orações e a sua comunhão. Fiquem todos na graça e na paz.